Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar com você que tem se dedicado nos caminhos do Senhor, tem procurado fazer a vontade do Pai, e quanto mais você ora, quanto mais você coloca a sua vida no altar, mais vem as dificuldades, mais vem os levantes de Satanás contra a sua vida. Essa palavra é para que você não desista, que você continue. Quando você se propor a fazer a vontade do Pai, se propor a deixar o pecado de lado, se propõe a agradar a Deus, você vai encontrar muitas barreiras. Satanás vai se levantar porque ele não quer que você vença. Então ele vai fazer de tudo para você parar, para você desanimar. Então essa mensagem é para você não desanimar, continue na caminhada. Quando você vê que você fala assim, olha, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou deixar isso que eu sei que desagrada a Deus, eu vou procurar restaurar meu casamento, eu vou procurar me transformar, eu vou procurar uma mudança em mim. Eu sei aquilo que eu tenho, que não agrada a Deus, e eu quero uma mudança. Então quando você começa a se propor a isso, e começa a se posicionar, você vai ver um levante de Satanás contra você. Então muitas vezes nós desanimamos, porque parece assim, você começa a orar, a jejuar, e as coisas vão se fechando, as portas vão se fechando, algumas coisas vão acontecendo, pessoas se levantam contra a sua vida, situações assim absurdas, que você vai olhar e aí vem Satanás no seu ouvido. Deus não está te ouvindo, Deus não está te vendo, para você não ter mais jeito. Então, não pare. Quando você vê que você está se posicionando e as coisas estão acontecendo de uma forma contrária àquilo que você espera, apenas creia que você está no caminho certo. Porque se você estivesse fazendo a vontade de Satanás, as coisas estavam tranquilas, você pode ter certeza disso. Então começam a ver pessoas se levantando contra você, criticando, falando palavras de desânimo, situações, uma porta que se fecha, alguém que você ama, que te trai, que te persegue. São várias situações. Não que quem serve ao Senhor vai viver sempre dessa forma. Mas você precisa entender que nessa primeira etapa é isso que vai acontecer. Você vai se posicionar, você vai falar, Deus me ajuda, eu quero uma mudança na minha história, uma mudança na minha vida financeira, uma mudança na minha vida espiritual, uma mudança na minha vida sentimental. Eu quero mudança, eu quero viver a sua palavra. Então a palavra diz que ela é viva e eficaz, eu quero ver essa eficácia na minha vida. Nesse primeiro momento, quando você se coloca na posição, começa a fazer aquilo que agrada a Deus, Satanás vem para que você desanime, entende? Para que você entenda que o que você está fazendo não está sendo certo, Deus não está ouvindo, o que você está fazendo está sendo em vão. São os primeiros sentimentos. Mas após essa situação, quando você vai e vence, continua no seu propósito, continua agradando a Deus, continua fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. E aí vai vir a segunda etapa, que é a etapa assim de você começar a ver o trabalhar de Deus. Nesse primeiro momento, Deus já está trabalhando. Ele vai trabalhar em você internamente. É algo assim espiritual. Você vai começar a se sentir fortalecido. Você vai começar a crescer espiritualmente. E comece a ler a palavra, comece a ler bons livros, comece a ouvir só coisas que te edifiquem. Aquelas pessoas que venham perto de você para ficar falando coisas que não é agradável aos olhos de Deus, sabe? Pessoas que vêm com palavras só para te desanimar. Se afasta dessas pessoas. Se afasta dessas pessoas. E não é para você virar a cara, nada disso. Ter sabedoria nisso, sabe? Mas o mínimo possível que você puder ter contato é melhor nessa primeira fase. Depois que você estiver fortalecida, então você vai poder ajudar essas pessoas também, entende? Então o primeiro momento aqui é para você se fortalecer. É para você mudar atitudes, para você mudar coisas que tem te trago assim, tem te trazido uma situação de desânimo, tem feito você pensar em desistir. Então você precisa se fortalecer, buscar autoestima também, se cuidar do seu corpo. Eu estou falando aí da parte espiritual, que é ler a palavra, que é a oração, que é jejum, se posicionar, dizer não para o pecado, aquilo que você sabe que é pecado, procura deixar em nome de Jesus. Peça força ao Senhor e faça a sua parte. Porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho um vício de cigarro. Então eu falo o quê? Para eu poder ficar num momento assim, para ficar numa zona de conforto, eu falo, quando Deus me libertar, eu vou parar de fumar. Eu sei que isso não agrada a Deus, quando Deus me libertar, entendeu? Você joga isso para quem? Para Deus. E não, é você que tem que se libertar. O que Deus vai fazer? Ele vai te ajudar. Então você vai orar no propósito, mesmo que seja assim, pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, sabe? De grão em grão a galinha enche o papo. Então você fala assim, você fuma quantos cigarros por dia? Eu fumo 5 cigarros por dia. Eu tô dando um exemplo. Não, eu vou evitar o cigarro. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso sair desse vício. Me dá força. Então nesse dia você fuma 2 cigarros.
Sabe aquela coisa que você vai tentando, você não aguenta mais o limite, fuma um cigarro. Ai, não aguento mais, meu Deus, me ajuda, porque eu sei que o vício não é fácil. Falar, para de fumar, não é fácil. Ou outros exemplos, pornografia, masturbação, né? Mentira, adultério, traições, tudo isso são coisas que faz com que a sua carne, ela se alegre. A carne gosta do pecado, entende? A carne se inclina para o pecado, e isso é um prazer para a carne. Mas a sua alma, o seu espírito se sente mal. E você se sente mal com Deus, porque você sabe o que é errado. Então, a cada dia você vai evitando essa situação, saindo desse lugar que vai te trazer a destruição, porque você sabe que o salário do pecado é a morte. O pecado, como diz a palavra, ela é doce, né? Doce na boca e amargo quando desce no seu estômago. Então, aparentemente é algo bom, é algo que agrada a sua carne. Então, você precisa lutar contra isso. Então, como eu estava falando do cigarro, num dia você fumou 2 cigarros, no outro dia você fala, Senhor, eu vou jejuar nesse propósito, me ajuda. Você está fazendo a sua parte e Deus está vendo em você o desejo de vencer. Então, quando ele vê essa situação, ele vem e transforma. Ele vem e liberta. Ele faz a parte dele que é o impossível. O possível você tem que fazer. Então, não jogue isso para Deus. Ah, eu estou nesse pecado, quando Deus me libertar. Ah, Deus sabe que eu quero parar de fazer isso. Deus sabe que você quer parar de fazer isso, mas você tem parado? Então, é isso que precisa colocar aí em pauta, tá? Então, essa é a mensagem para você hoje. Não desanime, continue essa caminhada, confiando que Deus é contigo. Tá bom? E não olhe para essa situação nesse primeiro momento. O primeiro momento aí que você se posiciona, que você começa a orar, que você começa a jejuar, que você começa... Até o jejum também, que é muito difícil, sabe? Nesse primeiro momento espiritual é uma luta com a carne e com o espírito. Então, muitas vezes eu lembro que eu falava, ah, não, amanhã eu vou jejuar. Eu estava tão debilitada, tão desanimada, e aí eu me levantava pela manhã, eu vou jejuar. Aí tô ali, né, cuidando da casa. Quem é mãe, né, quem cuida do lar. É mais difícil ainda, então você vai ali, faz um café, vai pegar ali um pão, aí você pega uma bolachinha e come a bolacha. Daí você fala, ah, não acredito. Poxa vida, eu tava de jejum. Aí você desanima, então amanhã eu vou jejuar. Aí amanhã você não tem mais força. E a mesma coisa a oração. Aí eu vou começar a orar. É tão difícil, eu começar a ler a palavra. Aí começa a ler a palavra e não consegue entender o que tá falando a palavra. Meu Deus, me ajuda. Ou começa a ler a palavra e começa a dar sono. Você está fazendo tudo, mas fala, eu vou ler um capítulo hoje, vou ler uma palavra, te dá sono. Então é uma luta espiritual, entende? Carne e o espírito. Então você precisa vencer essas barreiras. Nesse primeiro momento vai ser essa dificuldade, só que você tem que ir. Indo, não para, não desiste. Então o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso, eu comecei a olhar em mim o que eu tinha em mim que desagradava a Deus, procurei mudar isso, mudar a atitude, mudar a maneira de eu falar, mudar a maneira de eu agir. Fui pedir perdão àquelas pessoas que eu tinha, de certa forma, magoado, de pessoas até que eu sabia, até que elas que estavam erradas. Mas eu me posicionei, me humilhei, fui lá e pedi perdão, porque eu queria zerar. Você tem que zerar a sua vida para começar. Libera perdão para o seu pai que te abandonou, para essa pessoa que de repente te abusou. É difícil, é uma dor. Então você vai falar com as suas palavras e talvez o seu coração está ali magoado. Mas é um processo, um processo. A cada dia você ajoelha e fala, Deus, eu quero liberar perdão para essa pessoa que me magoou, que me entristeceu, que me traiu, que me caluniou, que me machucou. Mas Deus, meu coração ainda está magoado. Mas eu libero perdão para ela em nome de Jesus. E isso é gradativamente, você vai ver uma limpeza no seu coração. E logo, logo você vai estar assim, ó, respirando, sabe? Porque essas coisas, por incrível que pareça, faz mal para você e não é para o outro. Por isso que você que tem que liberar o perdão, porque você precisa se ver livre dessa situação que te oprime e que te paralisa. E isso não faz você, não deixa você passar para o próximo nível, não deixa você crescer. E Deus quer mudar a sua história. Amém? Então coloca tudo isso em prática, não desanime, tá? Continue a caminhada, confiando que Deus é contigo e Ele vai mudar a sua história. O que agrada o coração de Deus é Ele ver o seu coração em desejo de adorá-lo, de servi-lo, de agradá-lo. Nós observamos Davi. Davi é segundo o coração de Deus. E quando você começa a ler a história de Davi, tem histórias maravilhosas, né? Ele foi ungido para ser rei, matou o leão, matou o urso, depois ele matou o gigante, e ele foi vencendo guerras, ele se tornou o rei de Israel, como Deus havia projetado para a vida dele, mas nessa caminhada tem várias situações onde ele erra, onde ele peca, e quando ele errava, quando ele pecava, ele reconhecia o seu erro, e ia diante de Deus, pedia perdão, e a partir daquele momento ele não errava mais. Ele poderia fazer até um outro pecado, mas aquele pecado ele não voltava mais.
Então o Senhor disse que Davi era segundo o coração dele. Então isso nos mostra que ser segundo o coração de Deus não é a pessoa santa, a pessoa que não erra, a pessoa que não peca, a pessoa que é perfeita. Ser segundo o coração de Deus é a pessoa que deseja agradá-lo, que deseja servi-lo, que deseja adorá-lo em espírito e em verdade. Então quando nós erramos, nós estamos sujeitos a isso, tanto você como eu, né? Nós somos pecadores, nós vivemos lutando contra o pecado, porque somos pecadores. Então, quando nós queremos agradar a Deus, nós temos que ficar lutando com a nossa carne. A nossa carne é inclinada para pecar. A nossa carne é inclinada para aborrecer a Deus. O nosso espírito e a nossa alma quer servir, quer adorar, sente falta do nosso Deus, do nosso Pai. Então, nós temos que lutar contra isso. E como nós vamos vencer? Resistindo ao diabo e ele fugirá de vós, como diz a palavra. Então, quando Satanás traz um prato e você sabe que aquilo não agrada a Deus, resista. Quando você estiver se posicionando e está aí servindo ao Senhor, alguém vai se levantar para brigar com você, para te caluniar, para falar algo para você sair da direção que você está. Então, seja prudente. E se você, porventura, cair, né? De repente você está ali jejuando, orando, alguém fala alguma coisa, você briga, fala alguma coisa ali, fala, ah, meu Deus, quebrei meu jejum. Aí você já fala, ah, não vou mais orar, não vou mais jejuar. Ah, não, quanto mais eu oro, tá ficando pior. Tem até o ditado popular que diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E é muito real isso. É um ditado popular, mas é dessa forma. Quanto mais você ora, quanto mais você jejuma, quanto mais você se aparta do pecado, quanto mais você agrada a Deus, você tem o seu inimigo, que é Satanás, e ele vai lutar contra a sua vida. Vai usar situações, vai usar as pessoas para você parar, para você sair da direção que agrada ao Pai. Então é isso, confie em Deus, continue a caminhada e não desista e você vai ver a mudança, a transformação que Deus fará na tua vida. E logo, logo, creio que você vai vir aqui no canal contar o testemunho. Amém? É isso, que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.